Boa noite. Boa noite. Hoje, então, o capítulo é o capítulo 12, que trata de amai os vossos inimigos. Eu me chamo Eduardo. Então, hoje, a gente vai falar sobre essa questão de amar os inimigos. A gente pensa que isso é uma coisa muito estranha, né? Porque Jesus falava coisas diferentes na época dele e ainda é para nós hoje isso. Porque naquela época, quando Jesus pregava, os judeus eles seguiam a lei mosaica. E Moisés pregava olho por olho, dente por dente. Era a lei da vingança. E a gente tinha que agir, pagar com aquilo que tinha cumprido, né? Então, Jesus veio, como é que eu vou dizer, romper com esse ciclo perverso de vingança. Porque Jesus ele vem trazer uma visão espiritual, uma visão cósmica da humanidade e da vida da gente. Porque ele sabia e mostrava que a vida é um contínuo, que a gente vem de tempos em tempos encarna e tempos a gente fica somente como espírito, porque a gente é um espírito e que agora a gente casualmente tem um corpo físico, né? Então, a gente sempre é espírito e às vezes, como agora, a gente está com um corpo físico. E Jesus veio explicar isso para nós, para a gente se libertar desse ciclo de encarnações e desencarnações, encarnações, desencarnações, porque a gente está aqui para aprender. Aprender em cada encarnação a se livrar desse ciclo. Os nossos amigos lá do Oriente, eles falam do ciclo de Samsara, a roda de Samsara, que é uma roda onde a gente vive, nasce, morre, vive, nasce, morre, sofre, cresce, nasce pobre, rico, saúde, doente, e vai rodando e aprendendo. E um dia a gente vai subir, segundo eles, para o Nirvana, a gente vai atingir o estado de iluminação. Só que para eles, o que significa Samsara? Samsara significa agitação. A gente também aqui está na nossa vida sempre de agitação e tal, e não consegue aquela calma. E o Nirvana é a paz, a tranquilidade que a gente vai receber. Então, quando a gente está aqui convivendo com as nossas paixões, nossas vontades, nossas ganâncias, nossas iras, nossos ódios, nossos orgulhos, a gente não consegue se libertar. Porque o momento que a gente consegue se libertar disso, a gente vai para esse estado de nirvana, estado de libertação. E para nós, que a gente está mais ligado a Cristo, o que a gente entende? A gente entende isso como sendo a mente de Pai, do Filho, do Espírito Santo, a mente de Jesus. Então Jesus traz esse pensamento. Até a semana passada o Carlos, ele falou o seguinte, que a gente quando está com dúvida no que fazer, na decisão que a gente tem que tomar, a gente tem que pensar como Jesus. O que Jesus faria? Por quê? Porque Jesus é o Filho, ele está lá nesse estado de pureza, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Então, quando a gente consegue pensar numa coisa superior, a gente se liberta desse ciclo. E Jesus veio trazer essas informações para nós. E todo o Evangelho, ele traz essas informações de como a gente vai se libertar. Ele fala que a gente tem os nossos sofrimentos, a gente tem as nossas angústias, a gente tem as nossas atribulações, mas que isso tudo, por exemplo, quando a gente tem um inimigo, que é o caso aqui desse capítulo, esse inimigo,
se a gente for pensar no contexto dessa roda, desse ciclo, esse inimigo daqui a pouco ele é nosso inimigo porque eu, numa outra existência, ou antes de nascer, eu fui o obsessor dele, eu castiguei ele, me vinguei dele, odiava ele. Então, agora ele faz a mesma coisa, né? Então a gente pode ter esse inimigo aqui no plano físico, ou pode ter esse inimigo no plano espiritual, como sendo o obsessor. Então, para a gente romper esse ciclo de vingança, de ódio, Jesus trata desse capítulo dizendo que a gente tem que amar os inimigos. Só que a mãe vai perguntar, como é que eu vou amar o inimigo? Eu sei amar como eu amo meu filho. A gente não vai conseguir amar o inimigo dessa maneira. Mas o que está escrito aqui, que a gente aprende, né, quando a gente estuda o Evangelho, ele diz que a gente não tem necessidade de amar assim o inimigo. Mas um grande passo para a gente se livrar disso é não odiar, é não se vingar, é não falar mal. Por exemplo, se alguém te faz algum mal, a gente tem que entender que ele está assim como a gente, querendo aprender. A gente, quando fala do mal que a gente fala do pecado. E se a gente analisar bem, esse mal não é uma coisa ruim que a gente é maldoso. Porque, assim como as crianças fazem algumas coisas erradas, depois que elas aprendem, elas não erram mais, elas fazem certo. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, uma maldade, é que a gente ainda não sabe o que é certo, a gente está aprendendo. Então, se a gente pensar nessa questão mais ampla da vida, a vida eterna, o espírito está aprendendo. E ele não vai ser sempre mal. Ninguém é sempre mal. Pode repetir várias vezes a maldade, mas isso não vai ser uma constante. E se a gente conseguir perdoar e mostrar outras atitudes, daqui a pouco ele também percebe que ele pode ser diferente, ele vai mudar. Porque a gente tem procedimentos no nosso dia a dia que podem provocar o mal no outro. E a gente às vezes nem se dá conta disso. Então, se a gente já entra brigando, brabo, xingando e tal, a gente vai provocar daqui a pouco a ira, o mal no outro. Mas se a gente entrar com mais calma, mais benevolência, mais tranquilo, a gente vai ter um outro procedimento e não vai causar um mal maior. Não vai provocar o outro. Porque essas coisas de ódio e vingança, elas sempre... A gente sempre percebe isso porque isso mexe com o nosso orgulho, na nossa honra. O que os outros vão pensar se eu não revidar? Né? A gente pensa assim, o que eles vão achar, que eu sou fraco? Que eu não tenho força, não tenho coragem de revidar? Mas o cara tem que ser muito forte para resistir. Por isso que aqui, também no Evangelho, Kardec separou aquela outra parte que diz assim, se te baterem na face direita, oferece a outra face. Mas não para a pessoa bater. A gente tem a nossa questão de... A gente precisa se preservar. A gente não vai deixar ele ficar te agredindo, né? Mas o que mostra isso? Que tu tem força para dizer, não, tu quer me bater mais? Não digo forma de agressão, de soco, tá? Mas a agressão, às vezes, verbal, emocional. A gente tem que ter poder de se defender. Mas demonstrar que eu consigo suportar. Porque, às vezes, a gente tem que
ter força para suportar a ofensa. O que isso vai fazer? Vai fazer com que o nosso orgulho seja trabalhado, né? Porque o maior problema que a gente vê, a gente sempre fala que é o orgulho. Porque eu não faço as coisas para o outro porque ele nunca fez para mim. Ou eu não vou fazer para ele porque ele nunca vai fazer para mim. Enquanto que eu não romper esse ciclo de querer algo em troca, eu também vou estar agindo da mesma maneira, eu não vou estar amando meu inimigo. Porque assim como eu quero ofender ele da mesma maneira que ele me ofendeu, eu também não vou querer dar nada para ele, ajudar ele, se eu sei que ele não vai me ajudar, né? Então, o mecanismo é muito parecido, né? Então, perdoar o inimigo é tratar ele bem também. Mas não precisa chegar e dizer assim, ó, vem morar comigo. Mas aceita a vida dele, como ele é. A gente tem que se entender, porque assim a gente consegue ir se soltando e aquela roda de samsara que a gente ouve falar dos hindus, ela começa a girar mais calma, não é tão agitada, não é tanta agitação, e nossa vida fica mais tranquila. Porque no momento que eu começo a diminuir os inimigos à minha volta, a vida é mais tranquila. Vocês não acham? Porque se eu tenho sempre alguém para confrontar, para brigar, para enfrentar, não tem paz, não tem tranquilidade. Então, o que traz aqui no Evangelho, que eu até recomendo que vocês deem uma olhada depois, que o que a gente mais tem que cuidar, que é um destaque aqui no Evangelho, é a vingança, o ódio e o duelo. Então, quando a gente quer valorizar essas coisas, eu falo simplesmente de falar que odeio alguém, já é um motivo para a gente parar e pensar, por que isso? Tem motivo? Tem razão? Porque, como eu disse antes, ele está aprendendo ainda. Se ele me ofende, por que ele me ofende? Porque eu me sinto ofendido, né? Porque muitos dizem assim, seguinte, se eu devo perdoar as pessoas. Mas se eu nem preciso perdoar, é porque eu nem me ofendi. Então quer dizer que eu já dei um passo a mais. Eu já me libertei daquele preconceito, aquela questão que me incomodava. Porque à medida que a gente vai crescendo e se libertando do orgulho, a gente vai podendo viver mais pacificamente. E a vingança é um ato assim que para o espiritismo ela é um fato considerado terrível. Porque tu está agredindo alguém. A vingança seria o contrário de amar alguém. Imagina, a gente vem aqui, quer aprender a amar. Daí a gente vai fazer o contrário. Vou me vingar. Daqui a pouco a pessoa fez alguma coisa de mal para ti e ela não fez com intenção. Ou ela faz assim porque ela ainda não aprendeu que não deve ser feito daquela maneira. Então a gente tem que ter esse cuidado também, de ver o que tem no entendimento na outra pessoa. E Jesus, quando foi crucificado,
Ele estava lá, se esvaindo. O primeiro grito que ele deu, antes de morrer, o último grito, digamos assim, que ele deu antes de morrer, ele falou: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Então, Jesus deixou o recado. Que a gente faz as coisas erradas, agride, se vinga, porque a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe como amar. Isso aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente. Eu não estou dizendo isso para vocês ou para alguém específico. Estou falando, como a Liane disse assim antes, quem mais precisa é quem está mais perto. E quem está mais perto, aqui sou eu, tá? Então, assim, ó, a gente precisa aprender a amar. Não interessa como. Se a gente não consegue dar o amor que a mãe dá para o filho, a gente tem que entender e ver o que está acontecendo. Então, às vezes as mensagens de Jesus são assim, estranhas para nós, para o nosso entendimento, para o nosso orgulho, mas é a mensagem que ele veio viver aqui na Terra de passar para nós. Ok? Muito obrigado, uma boa noite a todos.